Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa resolução de questões com a matéria mais importante que existe, que é o direito tributário. São 5 questões na prova da ordem. Sempre falo em sala de aula, quem foi meu aluno já sabe. Não tenham medo, não tenham preconceito com o direito tributário. É extremamente capaz, possível nós conseguirmos acertar as 5 questões em direito tributário. Não é a parte mais difícil da prova da ordem, na minha opinião até uma das mais fáceis, e eu não falo isso porque, tu fala porque tu dá aula de direito tributário. Não, não é por isso, é porque a gente fala com outros colegas, a gente analisa a prova, e o que eu verifico ao longo dos anos, que a prova de direito tributário, ela é bem acessível. Então a gente tem condições de já sair com uma quantidade de acertos bem boa, que pode nos facilitar ali na frente, tá? Então, mandei material, o pessoal colocou em PowerPoint. Vamos fazer da seguinte forma. Eu coloco a questão, leio a questão, 1 minutinho, 30 segundos para vocês responderem, né, para vocês mesmo. Pergunto, vocês respondem para mim e a gente corrige alternativa por alternativa, tá? Então, vamos lá. Questão número 1. João, no final de janeiro de 2016, foi citado em execução fiscal proposta no início do mesmo mês, para pagamento de valores do imposto de IPTU referente aos anos de 2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU, em referência aos 2 exercícios, foi lançado e notificado ao sujeito passivo, respectivamente, em janeiro de 2009 e em janeiro de 2010. Após a ciência dos lançamentos, João não tomou qualquer providência em relação aos débitos. O município não adotou qualquer medida judicial entre a notificação dos lançamentos ao sujeito passivo e o ajuizamento da execução fiscal. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica o argumento apto a afastar a exigência fiscal. Vamos lá. E aí, pessoal? D. Hã? Também é na D. Mais alguém na D? Alguém em alguma outra alternativa? Tá? Vamos lá, pessoal. Exatamente. A resposta correta é a letra D. Opa. Disseram que ia ter já o gabarito depois. Tá? Então, assim, a resposta correta é a letra D. Pessoal, nas últimas provas da ordem, e vamos colocar assim, nas últimas 10 provas, mais ou menos, isso é questão certa, tá? Uma questão de direito tributário é sobre suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tá? A FGV gosta muito dessa matéria, então a gente tem que ter conhecimento. E aqui ela tenta nos confundir em relação à prescrição e decadência no direito tributário. E eu sempre brinco que, em relação aos outros ramos do direito, prescrição e decadência no direito tributário é muito mais fácil. Por quê? Porque nós temos o fato gerador. Vamos colocar aqui o fato gerador aconteceu no dia 10 de agosto de 2011. Tá? Nós temos o lançamento, que aconteceu no dia 6 de julho de 2014. E nós temos a execução fiscal, que foi no dia 15 de setembro de 2018. Pessoal, da data do fato gerador ao lançamento, nós temos o prazo de 5 anos. E que prazo é esse? É o prazo decadencial. Como é que a gente responde essa? Como é que a gente sabe que não é decadência nessa questão? Porque a gente já olha ali, foi citada a execução fiscal para referente aos 2 exercícios foi lançado e notificado ao sujeito passivo. Se já teve lançamento e notificação, a gente já exclui a decadência, porque a decadência é o prazo de 5 anos exatamente para o fisco realizar o lançamento, tá? Agora, do lançamento até a execução fiscal, nós temos mais 5 anos. Aqui do lançamento pode ser o término, normalmente, do processo administrativo. Aqui a gente pode ter impugnação
enquanto corre o processo administrativo, que é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não corre nenhum prazo. Acabou o processo administrativo, nós temos 5 anos. E daí que prazo é esse? É o de prescrição. Tá? Então, por que que o crédito está extinto em razão da prescrição? Porque, notem, era de 2009, 2009 e 2010. A execução fiscal ela foi ajuizada em 2016. Já transcorreu o prazo de 5 anos. E se transcorreu o prazo de 5 anos para ajuizamento da execução fiscal, nós estamos diante de um prazo prescricional no direito tributário. Tá? Então, nós estamos diante de uma prescrição. Por isso que a resposta correta é a letra D de dado. 2. Devido à crise que vem atingindo o estado Y, seu governador... Ficaram com dúvida? Ah, tá. Atingindo o estado Y, seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, decidiu estabelecer medidas que facilitassem o pagamento do IPVA, por meio de despacho administrativo autorizado por lei. Perdoou débitos de IPVA iguais ou inferiores a R$ 300 na época da publicação. Além disso, sancionou lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica os institutos tributários utilizados pelo governo, respectivamente. E aí, pessoal? C. Remissão e moratória. Alguém colocou outra alternativa? Não? Olhem para vocês terem noção da importância do que eu recém falei. Como a FGV gosta de causas de suspensão, extinção e exclusão. A gente está fazendo aqui 5 questões de uma prova da ordem. Tá? Isso aqui não está por matéria, e está sim dividido por provas. Em uma prova, 2 questões foram exatamente suspensão, extinção e exclusão. Tá? A primeira, teve uma lei que perdoou débitos de R$ 300. Tá? Que é isso? Perdão do valor do tributo. É remissão. Causa de extinção do crédito tributário. Não confundir com anistia. Causa de exclusão do crédito tributário. Tá? Ó, nós temos 2 macetes para aprender as causas de suspensão e as causas de exclusão. As de extinção, nós vamos ter que saber excluindo as demais situações, tá? Porque é a maior parte. Então, causas de suspensão. Alguém lembra com quem é que a gente aprende as causas de suspensão do crédito tributário? Alguém lembra? Quem é que nos ensina as causas de suspensão do crédito tributário? Pessoal, qual é a maior modelo de todos os tempos? A maior modelo de todos os tempos. A melhor. A mais linda. A mais famosa. Tá. Aqui ganhou mais dinheiro, então. Beleza? Gisele Bündchen, né? E a Gisele Bündchen, ela, pra mim, ela é um pouco diferente, porque ela é muito alta e bem magra. E daí eu sempre fiquei curioso em saber qual que é o tamanho da roupa da Gisele Bündchen. Porque imagina, ela é alta e magra. Né? E daí, depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que a Gisele Bündchen utiliza tamanho PP. Prevaleceu a magreza e não a altura. Então, com a Gisele Bündchen, a gente aprende que ela utiliza um modelito PP. Só que o modelito da Gisele Bündchen é com TU, tá? Modelito
PP, aqui estão as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na verdade, esse macete é da professora Juliana lá de Minas Gerais. Então, aqui nós temos a moratória. E já que nós estamos falando da moratória, vamos responder a segunda parte da questão. O que fala ali? Que sancionou a lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. Se nós temos um tributo que está vencido, tá? E se prorroga o prazo de pagamento, nós estamos diante do quê? Da moratória. É exatamente este o conceito de moratória. A prorrogação do prazo para pagamento do tributo, tá? Outra causa de suspensão, que é o D, é o depósito do montante integral. Então, quando o contribuinte vai lá e deposita integralmente o valor que está sendo cobrado, com o valor principal, juros, multa e correção monetária, mas ele não concorda com o valor, não interessa. Para suspender a exigibilidade do crédito, tem que ser depósito do montante integral. Essas outras duas vamos ver juntos, que é a liminar em mandado de segurança e aqui a tutela antecipada em uma ação diversa. O que isso significa? Que qualquer liminar, independente do tipo de ação, desde que o juiz conceda a liminar, suspende a exigibilidade do crédito tributário. O primeiro P, processo administrativo, que eu comentei com vocês. No CTN não está escrito processo administrativo, está escrito reclamações e recursos na esfera administrativa, mas aqui é então processo administrativo. Enquanto correu o processo administrativo, nós temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, significa então que o fisco não pode opor o seu crédito ao contribuinte. E o outro P é o parcelamento. Tá? Tutela antecipada em outra ação que não seja mandado de segurança. Ação diversa. Tá? Podia tudo isso aqui ser um inciso só do artigo 151, mas fizeram dois. Mandado de segurança em outra ação. Tá? Então, como é que a gente aprende? Olha, qualquer ação que tu consiga eliminar suspendendo a exigibilidade, se respeita a decisão judicial. Tá? E por último, parcelamento. Então, se o contribuinte fez o parcelamento do débito, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. As causas de exclusão, a gente vai aprender com a nossa amiga Isa, que é isenção. Isso aí, exatamente, anistia. Tá? E as demais são causas de extinção do crédito tributário. Tá? Então, ali, remissão, tá? Que é o perdão do valor do tributo, causa de extinção do crédito tributário. E segundo, a prorrogação para pagamento do tributo, causa de suspensão do crédito tributário, moratória. Tá? 3. Em 2015, o município X estabeleceu, por meio da Lei nº 123, alíquotas progressivas do IPTU, tendo em conta o valor do imóvel. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa? D. Alguém, outra alternativa? Como é que está o nosso acordo aqui? Unânime? E aí, pessoal? Alguma outra alternativa ou todo mundo concorda que é a letra D de dado? Vamos lá?
Mais alguém? Não? Pessoal, é importante vocês responderem, porque aqui a gente está exatamente para treinar o nosso conhecimento em relação à nossa banca. Como vocês estão vendo, as questões se repetem, né? No direito tributário, para vocês terem uma ideia, via de regra, de 3 em 3 provas, a FGV repete 2 questões. Não sei porquê, mas é a regra dos últimos anos da FGV. Pessoal, qual que é a resposta correta aqui? É a letra D de dado, tá? O que a gente precisa saber em relação ao IPTU? Vamos lá. Primeiro, é um imposto de competência municipal, tá? Então, quem pode instituir e cobrar o IPTU são os municípios. O IPTU, ele tem 2 tipos de cobrança progressiva e 2 tipos de cobrança diferenciada, tá? Ao total, nós temos 4 possibilidades de cobrança do IPTU, tá? Então, IPTU, ele é progressivo? Ele é um imposto progressivo? Sim, tá? Consta esta previsão expressa na Constituição. Em uma das provas, a FGV também já fez essa pergunta e também uma das alternativas dizia que a progressividade do IPTU é inconstitucional. Não, bem pelo contrário, ela está prevista expressamente na Constituição, tá? E quais são os 2 tipos de progressividade que nós temos no IPTU? O primeiro é a progressividade que visa dar uma função social à propriedade, evitar uma especulação imobiliária. Então, pessoal, fazer uma pergunta para vocês bem fácil. Qual é o maior clube de futebol do mundo? Exatamente, o Grêmio. Concordo com todos vocês. Eu vi que foi unânime isso daí. Então, o Grêmio, há alguns anos, construiu uma arena lá no bairro Humaitá. Quem é de Porto Alegre sabe. Não adianta me olhar com essa cara, tá? Fico extremamente chateado de ouvir de colegas essa observação que não condiz com a realidade jurídica do negócio realizado, mas ok, tá? Vocês sabem que o bairro Humaitá é um bairro mais humilde, mais simples, tá? E que com certeza a construção da arena do Grêmio, agora falando bem sério, pessoal, valorizou os imóveis. Podia ser o estádio do Inter lá também, mas valorizou. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei um terreno. Saiu que o Grêmio ia construir a arena no Humaitá, eu vou lá e pá, compro um terreno. Só que eu não faço nada com o meu terreno, eu não faço estacionamento, eu não faço um barzinho para vender cachaça, eu não faço moradia. Só está um terreno, o que a gente costuma chamar de terreno baldio. Daí a Prefeitura de Porto Alegre vai lá e diz o seguinte: Mozart, tu tem que dar uma função social à tua propriedade. Eu digo, não tenho, é minha e eu não dou. Ah, tu não vai dar? Então no próximo ano tu vai pagar uma alíquota maior do IPTU. Eu falei, eu pago, mas eu não dou a função social. O que acontece no próximo ano? Eu tenho uma alíquota maior do IPTU. E a prefeitura chega, olha só, se tu nesse ano tu não der uma função social, eu vou aumentar de novo, eu bato no peito, pode aumentar. Tá? O pessoal de casa não gostou porque agora eu bati bem no microfone. Tá? O que acontece? Eu não dou uma função social, vai aumentando a alíquota do IPTU. Tá? Então essa é uma das progressividades do IPTU em razão da função social da propriedade. O que é importante a gente saber que a FGV já nos cobrou? Tá? Primeiro, se eu tenho o terreno lá no Humaitá e a Vivian vai comprar de mim, por mais que seja colorada, ela vai querer usufruir fazendo um bar e ganhando dinheiro com o Grêmio. Tá? Só que eu tenho um prazo a prefeitura me deu um prazo de 180 dias para dar uma função social a essa propriedade. Já passou 90 e eu vendi para a Vivian. Tá? Não, obrigado. Eu vendi para a Vivian. Zera o prazo? Não, não zera o prazo. A Vivian vai ter só 90 dias para dar uma função social. Se ela não der, ela vai ter a alíquota progressiva do IPTU. Também a FGV, para mim, fez uma sacanagem, que foi, para mim, uma questão em direito tributário muito mais parecido com o direito administrativo, que foi questionando se essa alíquota ela pode ser tão alta até 100% do valor do imóvel. Não, tá? Não existe na lei uma limitação, mas se tu não der uma função social à tua propriedade
e o aumento progressivo do IPTU não for suficiente para tu dar essa função social à propriedade, o que vai acontecer? Vai acontecer uma desapropriação. E vocês vão ver com o professor Dalmo que, diferentemente da regra da desapropriação, que tu tem uma indenização em dinheiro justa e prévia, nessa situação tu tem uma indenização com títulos da dívida pública. Então a Vivian comprou de mim e pensou o seguinte: não, o Grêmio está lá 12, 13 anos sem ganhar título, eu não vou fazer nada nesse terreno porque a torcida não vai vir. Quando ele começar a ganhar, eu monto o meu bar. O que pode acontecer? Ela pode perder esse terreno e a indenização não vai ser em dinheiro, vai ser em títulos da dívida pública. Tá? Outra progressividade do IPTU, que é exatamente a que está sendo cobrada aqui, que é em razão do valor venal do imóvel. Né? Quanto maior o valor venal do imóvel, maior a alíquota do IPTU. E agora nós temos dois tipos de cobrança diferenciadas do IPTU. Tá? Então, já vimos as duas progressividades e vamos ver os dois tipos de cobrança diferenciadas do IPTU. Primeiro, em razão do local do imóvel, de onde se situa o imóvel. Então, um imóvel na Cavalhada, tá? A alíquota de IPTU, 1%. Um imóvel na Bela Vista, a alíquota de IPTU, 1,5%. Tá? Exemplo. Ah, professor, mas o imóvel tem um imóvel na Cavalhada que vale 1,5 milhão e um da Bela Vista que vale 700 mil. O que interessa é a localização. Não interessa mais o valor venal do imóvel. Interessa onde ele está localizado. Tá? E a outra possibilidade de cobrança diferenciada do IPTU é em razão a utilização do imóvel. Por exemplo, se comercial ou residencial, a gente pode ter uma alíquota diferente de IPTU. Ok? 4. O município M, ao realizar a opção constitucionalmente prevista, fiscalizou e cobrou o ITR incidente sobre as propriedades rurais localizadas fora da sua área urbana. Em função desse fato, o município M recebeu 50% do produto do Imposto da União sobre a Propriedade Rural, relativo aos imóveis neles situados. Diante dessa situação, sobre a fiscalização e a cobrança do ITR pelo município M, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? C. Alguém discorda? Alguém acha que é outra alternativa? Faz tempo que eu estudei ITR. Alguma coisa me fez lembrar da 50%, eu acho que essa aí eu erraria. É? Eu ia lá na 50%. B? B? A. B e C. Vamos lá, pessoal. Lembra que eu acabei de falar, alguns minutos atrás, que a FGV, de 3 provas, ela repete questão em 2? Tá? Salvo engano, essa é a antepenúltima prova da OAB e caiu uma questão muito parecida. Eu vou dizer idêntica, mas idêntico porque é o mesmo conhecimento que nós precisamos ter na última prova, tá? Que foi sobre o ITR. O que a gente precisa saber em relação ao ITR? É o imposto de competência de quem? Da União Federal, tá? A competência no direito tributário, ela é indelegável. E competência no direito tributário significa instituir, legislar sobre determinado tributo, tá? E o ITR, que é um imposto, ele é de competência da União. Então, só quem pode legislar, quem pode instituir a cobrança do ITR, aumentar, diminuir a alíquota, é a União. Agora, no direito tributário, a capacidade tributária é delegável. Competência tributária indelegável, capacidade tributária delegável. Tá? O que é a capacidade tributária? É a capacidade de fiscalizar, de arrecadar, de cobrar, de executar o tributo. Tá? E o ITR é um imposto que a Constituição prevê expressamente a possibilidade
da delegação da capacidade tributária aos municípios, tá? Então, os municípios que quiserem, eles podem fiscalizar, cobrar, exigir o ITR. E qual que é a vantagem para os municípios que assim optarem? Eles ficam com 100% do valor arrecadado. Não repassam um centavo para a União, tá? Aqui também demonstra uma característica da nossa banca. Nas últimas provas, a FGV tem perguntado, junto com o direito tributário, um pequeno conhecimento de direito financeiro. Porque essa questão da repartição das receitas é direito financeiro, tá? Então, se o município opta por cobrar, fiscalizar o ITR, ele fica com 100%. Quando que o município fica com 50%? Quando ele opta por não fazer isso. No direito financeiro, 50% do ITR, quando a União cobra e fiscaliza, fica com a União e 50% fica com o município no qual está localizado aquela propriedade. Agora, se o município opta por fiscalizar e cobrar o ITR, ele fica com 100% do valor arrecadado, não repassa nada para a União. Dúvidas? Tranquilo? Vamos lá. 5. A pessoa jurídica XXX é devedora de contribuição de CSLL, além de multa de ofício e juros moratórios, taxa Selic, relativamente ao exercício de 2014. O referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício e sua exigibilidade se encontra suspensa por força de recurso administrativo. No ano de 2015, a pessoa jurídica XXX foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ. Sobre a responsabilidade tributária da pessoa jurídica ZZZ, no tocante ao crédito tributário constituído contra XXX, assinale a afirmativa correta. Todo mundo copiou aqui? Posso apagar já? Vamos lá, pessoal. Qual a alternativa correta? B. B de bola. Alguém colocou outra? C. B, C. Boa, vamos lá. B, C, alguém colocaria? Não? Aqui. Primeiro, pessoal. Eu já fiquei extremamente feliz com a resposta de vocês, se bem que só diz da ZZZ, né? Tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, se XXX foi incorporado por ZZZ, o que aconteceu com XXX? Sumiu, né? Isso aí, boa. Por que eu falo isso? Porque, de novo, 3 provas da ordem, 2 tiveram questão idêntica. Essa e uma outra, não sei se a gente vai conseguir, se vai dar tempo de chegar lá, tá? Mesma pergunta, mesmo conhecimento exigido de quem estava prestando a prova, tá? Então, a gente vai saber que quem foi incorporada nunca vai ter responsabilidade, porque sumiu, acabou, desapareceu, foi-se, entendeu? Tá? Nem os sócios daqui, que foi na outra pergunta, falar a responsabilidade dos sócios, não, acabou, tá? E no direito tributário, é muito mais tranquilo a gente saber o que a empresa que incorporou responde. Por quê? Porque não tem exceção. Ela responde por tudo. Tá? Qual que foi a dificuldade que eu gostei que algumas pessoas responderam a letra C? A resposta correta é a letra B, de bola.
Mas a letra C fala da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que acontece? Enquanto o crédito tributário está suspenso, ele não vai poder ser oponível a ZZZ. Mas essa empresa, né, a incorporadora, ela já é responsável por aquele crédito, porque a XXX desapareceu. Então, se digamos que está suspenso o crédito tributário, ali diz o motivo, não, né, por força de recurso administrativo. Era o exemplo que eu ia dar. Se o crédito tributário está suspenso pelo processo administrativo e, no fim, a empresa perde o processo administrativo, quem vai ter que pagar esse crédito tributário é a ZZZ. Então não interessa se está suspenso, se não está. Isso não tem, né, não causa nenhuma diferença, não modifica a responsabilidade tributária por sucessão, que esse caso é, né, na incorporação. Então, incorporação, cisão, transformação e fusão, tá? No CTN tem só 3 previsões, mas a jurisprudência entende que se aplica às 4. Né? Tu responde por tudo. Tudo, 100%. Tá? É como eu falo no ITR. É muito mais fácil tu saber que é 100% município do que tu saber número quebrado, né? Quando o número é inteiro, nos facilita. É 100%, é tudo. Você não precisa ficar, não tem a exceção. Mesma coisa aqui na responsabilidade por incorporação. Prova da FGV até hoje só caiu incorporação, para vocês terem uma ideia. Tá? Alguma dúvida aqui? Então, pessoal, aqui a gente acabou uma prova da ordem. Tá? Bem sincero. Nós estamos tendo aula de resoluções de questões, nós estamos nem fazendo a matéria que eu já expliquei, a gente está resolvendo as questões. A gente só está resolvendo. Vocês acharam difícil essa prova de direito tributário? Eu não diria difícil, né? Porque já faz tempo que eu fiz essa matéria. Mas, como o senhor mesmo colocou, às vezes as perguntas ali, a gente ao lembrar, por exemplo, eu iria nascer. Que eu achava Sim. que... Sim, mas se não lembra, significa que a gente estuda um pouco, se dedica e recorda. Não é algo que exige um conhecimento aprofundado. Por exemplo, nessa prova específica, caiu só CTN e Constituição. Foi o que caiu nessa prova que nós acabamos de responder. Hoje, via de regra, caiu uma questão de LEF e uma questão de entendimento jurisprudencial. Mas nada absurdo, algo bem tranquilo. Tá? Alternativa 6. João e Maria celebraram entre si contrato de locação, sendo João o locador e proprietário do imóvel. No contrato, eles estipularam que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU do imóvel será de Maria, locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, o que vocês acham? B de bola. Alguém? Outra alternativa? Alguém colocaria outra alternativa ou todo mundo B? Tá? Pessoal, isso foi uma matéria que a FGV também já cobrou bastante. Hoje ela não tem cobrado tanto, mas é bom a gente ter muita atenção porque pode voltar, significa que ela gosta. Que é a questão da responsabilidade quando tem alteração por um instrumento particular da sujeição passiva do tributo. Tudo isso que eu falei, como é que a gente vai falar de uma forma mais fácil? Tá? Nós temos que saber uma frase e a gente responde qualquer questão em relação a esse tema. Tá? As convenções particulares não são opostas ao fisco. Ou as convenções particulares, os acordos particulares não são opostos à fazenda pública. Tá? O que significa dizer? Que, por mais que tenha um contrato de locação que está passando para a Maria a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, para a prefeitura isso não importa, isso não interessa. Vai continuar sendo sempre o João. Eu sempre dou o exemplo em sala de aula quando eu estou dando essa matéria. Como é que é? É Flávio? Flávio. Flávio, meu amigo do interior, veio morar em Porto Alegre, eu aluguei o meu imóvel para ele. Flávio estava estudando para a OAB, passou direto na OAB, ficou
3 anos no meu imóvel, já estava ganhando muita grana como advogado, vários honorários. O que ele fez? Vou comprar o meu e devolveu o imóvel que estava alugado. No contrato tinha que ele tinha que pagar o IPTU. Corre que o Flávio, meu amigo, me pagava o aluguel certinho, nunca cobrei comprovante do IPTU, condomínio, nada. Sou surpreendido com uma execução fiscal cobrando os 3 anos que o Flávio estava no meu imóvel. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o chamamento ao processo, denunciação à lide, qualquer aquelas coisas lá do processo civil? Não. Eu posso alegar ilegitimidade passiva? Não. O que eu tenho direito em relação ao Flávio? Direito de regresso. Eu pago o IPTU e eu tenho direito de regresso. O que a FGV também já cobrou? Ah, essa cláusula do contrato ela não é válida. Sim, ela é válida, mas ela é válida para quem, pessoal? Entre os particulares, entre as partes. Vale para mim e para o Flávio. Eu posso cobrar o IPTU do Flávio, mas eu jamais posso alterar a sujeição passiva de um tributo. Também sempre brinco com vocês o seguinte, se isso fosse possível, eu seria milionário, porque eu criaria uma nova profissão no Brasil que se chamaria o laranjão. Eu ia pegar uma pessoa, ia dar uma grana para ela e ela ia ser o sujeito passivo dos tributos de todas as empresas. Eu ia vender isso. Imagina que legal ter uma empresa que tu não precisa pagar tributo, porque tu não paga a responsabilidade do laranjão. Tá? Imagina que fácil seria. Então, a gente não pode alterar a sujeição passiva. Tá? Letra B, né? O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal no que tange a alteração do sujeito passivo do tributo. Entenderam? Alguma dúvida? 7. Oi? Diga? Vamos lá. Certeza? Pode ser a diferença na tua aprovação, tem certeza? Isso. Está escrito não. Ele não poderá ajuizar ação regressiva em face de Maria. Pode sim, tá? Entre os particulares, o que foi convencionado é válido. Porque sempre quando eu estou dando essa matéria em sala de aula, quer dizer, via de regra tem alguém que ou já foi locador ou locatário, daí fala, mas no meu contrato está dizendo que eu tenho que pagar o aluguel, o condomínio, o IPTU. Pode dizer que tu tem que pagar até um rancho. Não interessa. Só que isso daí vai ser válido entre as partes. A gente não consegue opor para a fazenda pública. Beleza? Vamos lá. Considere que Luiz é um andarilho civilmente capaz que não elegeu nenhum lugar como seu domicílio tributário. Não tem domicílio civil, nem residência fixa. E não desempenha habitualmente atividades em endereço certo. A partir da hipótese apresentada, de acordo com o CTN no silêncio da legislação específica, assinale a afirmativa correta. Pessoal, sobre domicílio tributário, o que o Código Tributário Nacional ele fala? Tá? Ele fala o seguinte, primeiro, qual que é a regra do domicílio tributário? É a escolha. Tá? Então, cada pessoa escolhe o seu domicílio tributário. Agora, o Mozart não escolheu o seu domicílio tributário. Onde vai ser o domicílio tributário do Mozart? Onde o Mozart trabalha ou onde o Mozart mora. Tá? Onde eu exerço a minha profissão ou onde eu tenho o meu domicílio, a minha residência. Tá? Agora, eu não escolhi, tá? Que é o que fala ali, ó. Não elegeu nenhum lugar, não tem domicílio civil nem residência fixa e não desempenha habitualmente atividades em endereço certo. Tá? Então, notem. A primeira alternativa do CTN, escolha, não fiz. A segunda alternativa, onde trabalho, onde eu moro, não sabemos. Nós vamos para a exceção. Tá? E a exceção é exatamente a letra B. O local dos bens ou onde ocorre o fato gerador. Tá? Uma vez um aluno perguntou o seguinte, professor, mas um andarilho não tem bens. Eu falei, ué, por quê? Tá? Não é algo que a gente tem que questionar nessa questão. Nada impede que eu tenha um imóvel em Porto Alegre, eu alugue este imóvel e saia
viajando pelo mundo. Até gostei dessa ideia, me agrada, né? Não acha legal, Vivian? Vale a pena, né? Oi? Já quero ser de novo, sempre. Tá? Pessoal, e eu vou virar um andarilho. Eu vou sair viajando pelo mundo e vou ter imóveis que vai ser a minha renda. E eu não escolhi meu domicílio tributário, eu não trabalho e eu sou um andarilho. Tá? Onde que vão me cobrar? No local dos meus imóveis ou onde for o fato gerador. Por exemplo, eu não tenho, ninguém sabe, e me contrataram para fazer uma palestra em Santa Maria e tem que pagar imposto de renda sobre a palestra que eu dei em Santa Maria. Onde é que vai ser meu domicílio tributário? Em Santa Maria, que foi onde eu realizei o fato gerador do imposto sobre a renda. Entenderam? Alguma dúvida? Vamos lá. 8. O Estado A ajuizou a execução fiscal em face da pessoa jurídica B, com o objetivo de cobrar crédito referente ao ICMS. Nesse sentido, requereu em sua petição inicial que, após a citação, fosse determinada a imediata indisponibilidade de bens e direitos da contribuinte. Nesse caso, o juiz deve indeferir o pedido, porque a decretação da indisponibilidade de bens e direitos... Vamos lá. Um minutinho, vocês respondam internamente e depois, quando eu perguntar, vocês externem a resposta. E aí, pessoal, qual a alternativa? C. C? Todo mundo? Depois em que a prova não é fácil. É isso mesmo? D. C ou D? Vamos lá. D. É impossível durante a execução fiscal. Não. Tá? O artigo 185-A do Código Tributário Nacional fala exatamente da indisponibilidade de bens e direitos. Tá? Só que isso, pessoal, é exceção. Tá? Quando tem uma execução e não foi apresentado bens à penhora, o que é a primeira coisa que se pede? Hoje é bem famoso, tá mais do que na moda. Não. Primeira coisa que tu pede numa execução. Eu sou teu devedor, tu está me executando, não apresentei bens. Bacen Jude. Penhora online. É dinheiro, né? Então tu não vai direto para uma indisponibilidade de bens e direitos. Tá? Então só aí a gente já começa a matar a charada dessa questão. Tá? Isso daqui é uma exceção. Então é letra C. Ocorre somente após o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis. Tá? Então primeiro a gente tenta buscar toda a possibilidade de bens do executado não tem, a gente pede a indisponibilidade de bens e direitos. 9. O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis cujas áreas não ultrapassassem 70 metros quadrados. João possui um imóvel nessa condição e procura seus serviços como advogado, para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos instituída pelo município por meio de lei publicada em junho de 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. Diante desse quadro fático, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa? D. D de dado? Alguém acha que é outra? Pessoal, em relação à isenção, a gente tem que ter alguns cuidados. E mais de uma disposição do CTN nos ajuda a responder essa questão. Primeiro, quando o Código Tributário Nacional fala em relação à interpretação, ele fala expressamente que uma lei que concede isenção tem que ser interpretada de maneira literal, tá? É o que nós chamamos no direito de interpretação restritiva. Então, se tu tens uma lei que concede isenção de imposto, é de imposto, não é de taxa, não é de contribuição, não é de empréstimo compulsório, não é de nada, é de imposto. Ah, mas a taxa foi criada posteriormente, então quando tinha aquela lei, nem sabia, então vamos colocar a taxa junto. Quer colocar a taxa junto? Faz uma nova lei
e concede a isenção da taxa, tá? Agora, esse é o conhecimento geral que nós precisamos ter sobre isenção. Além disso, quando o CTN analisa isenção, que é uma causa de exclusão do crédito tributário, a ISA, né? O IS de isenção é uma causa de exclusão. O CTN estabelece, né, o que a gente brinca, ele chove no molhado e novamente ele fala o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. Mas ele já falou que eu tenho que ter uma interpretação restritiva, uma interpretação literal, e mesmo assim fala, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. Por quê? Na verdade, ele quer dizer que tem imposto que é cobrado junto com uma taxa, e se a isenção for só do imposto, ela é só do imposto. Tá? Então, não se aplica às taxas. Resposta correta, letra D. João deve pagar a taxa de coleta, porque, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. 10. A pessoa jurídica A declarou débitos de IRPJ que, no entanto, deixaram de ser quitados. Diante do inadimplemento do contribuinte, a União promoveu o protesto da CDA, decorrente da regular constituição definitiva do crédito tributário inadimplido. Com base em tais informações, no que tange à possibilidade de questionamento por parte da contribuinte em relação ao protesto realizado pela União, assinale a afirmativa correta. Alternativa correta, pessoal? Eu acho que é C. B, C. Alguma outra? B ou C. Tá. E eu já ia começar por aí. Tá. Protesto. Tá? Ele é um instrumento judicial ou extrajudicial? Como é que a gente faz um protesto? Extrajudicial. Tá? A gente vai no cartório de protesto e faz um... Oi? A CDA não é instrumento extrajudicial? É. E? Já mataria a resposta. Sim. Pessoal, o que é extrajudicial? Tudo que a gente não depende do juiz. Né? Tudo que a gente não precisou entrar com uma ação, fazer um pedido para o juiz. E o protesto a gente não precisa do juiz. Tá? E isso aqui foi uma matéria que foi muito debatida no direito tributário. Por quê, pessoal? O Supremo Tribunal Federal, ele tem posicionamento muito antigo. Quando eu digo muito antigo, é lá da década de 60, 70, tá? Já faz bastante tempo, é um posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que o fisco não pode se utilizar de nenhum meio coercitivo para a cobrança do tributo. Por isso que não pode fechar um estabelecimento para cobrar um tributo. Por isso que a gente não pode apreender mercadorias para cobrar um tributo. Salvo nos casos previstos expressamente em lei que vocês estudam no direito penal. Tá? Então todo mundo tinha, os advogados dos contribuintes tinham uma grande expectativa de que o Supremo Tribunal Federal não possibilitasse o protesto da certidão de dívida ativa, sob o argumento de que é um meio coercitivo para a cobrança do tributo. Tá? E, para muitos, de forma surpreendente, o STF decidiu favoravelmente ao fisco, tá? Dizendo que não é um meio coercitivo, é uma possibilidade existente o protesto da certidão de dívida ativa. Tá? É um meio extrajudicial de cobrança, com expressa previsão legal. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do protesto.
Então, a alternativa correta é a letra B de bola. O protesto da CDA é regular por se tratar de instrumento extrajudicial de cobrança com expressa previsão legal. Mas é uma das funções dessa questão, né? Nos deixar com dúvida exatamente se é judicial ou extrajudicial. Nesse caso, é extrajudicial. Aqui, pessoal, acabamos a segunda prova da ordem. Tá? Dúvidas até agora? Não? 11. Tá? Essa matéria já caiu, olha, a da DEPAL. Tá? O reitor de uma faculdade privada sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, são integralmente reinvestidas no estabelecimento de ensino. Deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou a pretendida imunidade tributária sob o argumento de que a instituição de ensino privada auferia lucros. Na hipótese sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. Pessoal, alternativa correta? Acho que é a D. C ou D? Eu iria na D. Oi? Letra D. Tá. C ou D? Primeiro, pessoal, o que significa ser sem fins lucrativos? Não ofere lucro com aquela atividade. Não. Alguém? Vamos lá? Não pode distribuir lucros. Pode ter lucro? Pode. Tá? Lembra o exemplo que eu dei ontem? Lembra? De uma instituição? Estava dormindo. Legal. Pessoal, uma instituição... Dúvida? A gente não teve a matéria, então, falou a gente teve aonde, viu? Não. A gente teve aula, Não. De noite. Fala de noite. Tá? Pessoal, quando se cair isso de novo, a gente pode se lembrar de uma faculdade. Oi? Exatamente. Já teve aula comigo? Senão tu tá... senão tu tá acabando com os meus exemplos em sala de aula, entendeu? Não vai ter graça, né? Pessoal, a gente pode se lembrar da PUC, tá? Alguns de vocês, inclusive, devem ser formados pela PUC, e se não tiveram bolsa, sabem a quantidade de dinheiro que deixaram naquela instituição, tá? E a PUC, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Mas vocês acham que a PUC não tem lucro? Tem. Óbvio que tem. Aqui, quando fala de ser deficitária, pessoal, nenhuma instituição, nenhuma empresa consegue existir sendo deficitária. Vocês não acham? Com o passar do tempo, como é que tu vai manter? Olha, uma pessoa, se eu tenho um custo de vida de 1.000 e ganho 800, olha, 200 está faltando, pessoal. De algum lugar, tipo, alguma coisa eu não vou pagar, tá? Com o passar do tempo eu vou ter que readequar meu custo. Se eu sou uma empresa, com o passar do tempo ou eu vou readequar meu custo ou eu vou fechar. Eu não tenho condições de me manter aberta, né? Se eu sou deficitário. Então, ser sem fins lucrativos não significa ser deficitário. Significa não distribuir lucros, tá? O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece 3 requisitos para que as entidades de assistência social e educação gozem da imunidade. Tá? 14 do Código Tributário Nacional. Tá? Então, vamos lá. Ser sem fins lucrativos, investir, aplicar o lucro obtido nas suas finalidades e dentro do país e, por último, manter em dia a sua contabilidade. Tá? Então, pode ter negado uma imunidade em função de tu auferir o lucro. Então, está errado a atitude. A resposta correta é a letra D. O fisco não agiu corretamente, pois, para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária.
desde que o superávit, ou seja, o lucro, seja revertido para as suas finalidades. Tá? Gurias, vocês tinham colocado letra C, né? O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Tá? O que essa alternativa faz com que a gente se confunda? A diferença de ter o lucro e de distribuir o lucro. Lucro eu posso ter? Sim, inclusive devo, tomara que tenha bastante lucro. Até porque se precisar de advogado que nos contratem e pague bons honorários. Tá? O que eu não posso fazer é distribuir o lucro. Ok? Dúvidas? Não? Seguimos? Vamos lá. 12. Tá? A massa falida X possui 1. Débitos tributários vencidos de ICMS. 2. Débitos decorrentes da legislação do trabalho no valor de 30 salários mínimos. 3. Débitos com os sócios da massa falida X. E 4. Remuneração devida ao administrador da massa. Em tal quadro, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? C. C. Eu acho que é B. B. Eu iria na B também. B de bola. C. Vamos lá. Então, vamos lá. Calma. Essa vai ser a minha pergunta. Quem foi na B de bola, qual o débito que é pago em primeiro? Trabalhador. Qual o débito é pago em segundo? Ah, segundo lugar. Valeu. Segundo tributo. Quem foi na C, qual o débito é pago em primeiro? Administrador. Quem é pago em segundo? Tá, vamos lá, quem foi na C, qual o primeiro débito que tu paga? Administrador ou trabalhador? Alguém? Eu sei que tá em dúvida quem foi na C. Vocês, gurias? Não, primeiro é o administrador, o trabalhador e depois. Ah, isso. É. Agora eu já não sei. Até um limite de 150 salários mínimos. Pessoal, primeira questão que, para nós respondermos e acertarmos, este conhecimento ele não é exigido, mas ele pode vir a ser. Tá? Isso, só para vocês terem uma ideia, para mim aqui a gente está diante de uma das questões mais difíceis de todas as provas de direito tributário. Porque, primeiro, exige um conhecimento de qual lei? Lei de falências. Tá? Também, na minha opinião, isso aqui é muito mais uma questão para ser cobrada no direito empresarial do que no direito tributário. Bah, professor, mas está tributo ali. Tá, e aí que é ICMS? Mas é uma lei que a gente estuda onde? No direito empresarial. Tá? Mas ok, nos foi exigido esse conhecimento. Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal. Nós temos créditos concursais e créditos extraconcursais. E os primeiros créditos a serem pagos são os extraconcursais. E por incrível que pareça, não é o trabalhador que recebe primeiro. Quem é a primeira pessoa que recebe numa falência? O administrador judicial. Por quê, pessoal? Porque senão ninguém vai querer ser administrador judicial. Porque mesmo tu recebendo primeiro, às vezes tu já não consegue receber. Poucas vezes, mas tu não consegue. Agora, se tu não tiver essa prerrogativa, ninguém vai querer ser. Sendo que hoje no direito, e já fica a dica, quem quiser ser administrador judicial dá muita grana mesmo. Ontem eu estava conversando com um advogado que ele trabalha só com a administração judicial e ele falou a seguinte frase para mim: Mozart, hoje eu não aceito falência com menos de 100 milhões. Eu falei, opa, bacana isso, né? 30 e poucos anos, o advogado veio de São Paulo, advoga aqui em São Paulo, falou, menos de 100 milhões eu não pego, eu recuso para o juiz. Recuso. Se for menos de 100 milhões, ele não pega. Tá? Bacana. Bom, legal. Quase que eu disse, pode passar para mim. Eu aceito, né? Tá bom? Então, ele é administrador judicial de uma empresa bem conhecida aqui do Rio Grande do Sul que faliu. Né? E ele tem a prerrogativa de receber primeiro. Agora, quem é que recebe em segundo? Pode falar em voz alta, o pessoal de casa escutar também. Tu já falou isso. Tu falou toda a frase. Então, segundo
Segundo são os trabalhadores até o limite de 150 salários mínimos. Vou repetir para o pessoal de casa. Segundo, nesse caso, são os trabalhadores até o limite de 150 salários mínimos, que não são créditos extraconcursais, são créditos concursais. Mas nessa questão, o único crédito extraconcursal que tem é o crédito do administrador da massa falida. Né? Quando a gente vai para os créditos concursais, porque o que acontece? Normalmente a gente esquece que tem os extraconcursais. E nos concursais, o primeiro que recebe, tá? Trabalhador. Daí depois, ficou fácil, né? Porque remuneração de débitos com os sócios da massa falida X. Essa é a barbada, né? Isso aí a gente já cortou. Tipo, a alternativa que a gente já corta de cara é a alternativa D, né? Todo mundo cortou essa alternativa, né? Tipo, quarto lugar jamais. Né? Vou ser bem sincero. Como tinha trabalho ali, a gente já corta a A e a D, né? A gente fica entre a B e a C. Né? Porque já está enraizado na gente o débito do trabalhador, né? CLT, direitos de trabalho, está enraizado aquilo, tanto que até nos leva a achar que recebe antes o administrador. Então, o débito tributário está em terceiro lugar. Tá? Administrador, os débitos trabalhistas, que aqui são até 30 salários mínimos, e a lei, como o colega falou, é até 150 salários mínimos. A FGV deixou uma boa folga, e depois vem o valor do ICMS. Entendido, pessoal? 13. O Laboratório de Análises Clínicas X realizou a importação de equipamento eletrônico necessário para a realização de alguns exames. Por ocasião do desembaraço aduaneiro, foi-lhe exigido o pagamento do IPI, cuja base de cálculo correspondia a 150% do preço corrente do equipamento no mercado atacadista da praça do remetente, acrescido do imposto de importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo laboratório. Sobre a exigência feita, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? E aí, gurias? Vale, isso aí eu tô sem expectativa. Mas acho que ela Vamos lá. Pessoal, novamente, para mim essa foi uma das questões mais complexas que a FGV fez. Tá? Agora a complexidade no direito tributário. A resposta da questão, ela não é difícil, mas o conhecimento da questão é bem complexo, porque envolve importação. E se tem algo que é muito complexo no direito tributário, na prática é importação, é desembaraço aduaneiro. Mas por que a resposta não é complexa? Porque o erro tá, e depois eu vou explicar tudo, no 150%. Tá? O erro está aqui. Não pode ser 150% do valor do produto. Tem que ser 100% ou do valor de um similar nacional. Ontem eu estava dando aula para a turma do Flávio, não sei se tinha mais algum aluno, e eu dei IPI, segui, fui dar os impostos estaduais. Quando eu estava passando do ICMS mercadorias para o ICMS serviços, eu me lembrei dessa questão, pedi desculpa para o pessoal e falei, eu vou ter que voltar e explicar algo do IPI na importação que eu não expliquei. Lembra, Flávio? Estava acordado nessa hora? Não também? Poxa vida. Daí eu expliquei o IPI na importação exatamente por essa questão, já que já foi cobrado pela FGV. Qual que é a base de cálculo do IPI na importação? Tá? Melhor, qual que é a base do imposto de importação? A base do imposto de importação é o valor aduaneiro. Aqui vocês começam a entender por que os produtos importados no Brasil são muito caros, pessoal. Porque além de incidir uma alta carga tributária na importação, a base de cálculo é muito cheia, tá? Porque normalmente a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria, tá? Posso pegar aqui?
A Vivian pagou 5 mil nesse iPhone, a base de cálculo de ICMS é 5 mil. Tá? Ok, tranquilo. Tá? Só que na importação não funciona dessa forma. Vamos ficar aqui também. A Vivian importou esse iPhone. A base de cálculo não é os 5 mil do valor do iPhone, tá? É o valor aduaneiro. E o que compõe o valor aduaneiro? O valor do iPhone, tá? Mais todas as taxas, o frete, o seguro. Então ali fala, ó, taxas exigidas para a entrada do produto no país, sim. Os encargos cambiais, também. Tá? E mais outras taxas estão incluídas no valor aduaneiro. Tá? Então essa é a base de cálculo do imposto de importação. Tá? Então, é o valor do produto, 100%, não é 150%, mais as taxas e encargos incidentes à importação. Agora nós vamos para o IPI. O IPI na importação, qual que é a base de cálculo? O valor aduaneiro, e agora, pasmem, mais o imposto de importação. Essa é a base de cálculo do IPI. Tá? Então, além de tudo isso, o valor do iPhone, o valor do seguro, das taxas, do frete, ainda incluímos na base de cálculo do IPI o imposto de importação. Então, foi isso que a questão fez. Então, o conhecimento para responder essa questão, pessoal, para quem errou, realmente fique bem tranquilo, é muito complexo. A resposta não é tanto, porque se a gente ficasse, não, só no 150%, a gente matava a charada. Só que a gente, para ter o conhecimento, para ter certeza, sair da prova dizendo, acertei as 5 de direito tributário, realmente, aqui a FGV pegou mais pesado com a gente, exigiu um conhecimento mais aprofundado do direito tributário, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. É ilegal, pois além dos acréscimos, a base de cálculo está sendo de 150% do preço corrente do equipamento no mercado atacadista da praça do remetente. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Pode me falar de novo a composição do valor do imposto de importação? Da base de cálculo? O que significa o valor aduaneiro? Significa o que compõe o valor aduaneiro? O valor do produto, tá? Mais as taxas, o seguro e o frete. Mais alguém com alguma dúvida, pessoal? Porque isso é uma matéria bem complexa. Tá? Entenderam? Vamos lá. 14. Essa vai ser na pressão, tá? Essa não pode errar. Agora ninguém vai responder, né? A pessoa jurídica XYZ, prestadora de serviços contábeis, é devedora de imposto e RPJ, além de multa moratória e punitiva dos anos calendário 2014 e 2015. No ano de 2016, a pessoa jurídica XYZ foi incorporada pela pessoa jurídica ABC, também prestadora de serviços contábeis. Sobre a responsabilidade tributária da pessoa jurídica ABC, assinale a afirmativa correta. Antes de vocês lerem as alternativas, quando tem uma incorporação, a incorporadora responde pelo quê? Mais alto? Totalidade. Tudo. Então podem responder a questão. Pessoal, letra B de bola, ok? Então, responde por tudo a totalidade. Como é que é o nome da colega? Kimberly. Como a Kimberly falou, a totalidade. Tá? Então, se caiu uma outra questão dessas, o que foi diferente da outra questão que nós vimos? Vocês notaram que a gente está fazendo a terceira prova da ordem e já tem 2 questões iguais? Porque assim, ó, o que mudou? A multa punitiva para a multa moratória. Qual é a diferença? Em responsabilidade? Nenhuma. O que era o pega-ratão da outra? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O conhecimento que a gente precisa é o mesmo. A questão, na realidade, ela é a mesma. Tá? 15. O Estado E publicou a Lei número 123, instituindo anistia relativa às infrações cometidas em determinada região de seu território.
em função de condições a ela peculiares. Diante desse fato, o contribuinte C apresentou o requerimento para a concessão da anistia, comprovando o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei. Efetivada a anistia por despacho da autoridade administrativa, verificou-se o descumprimento por parte do contribuinte das condições estabelecidas em lei, gerando a revogação da anistia de ofício. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? D. Alguma outra? C, D. Tá. Vamos lá. Pessoal, primeira situação que se aplica a anistia e a isenção, tá? Que é algo muito comum de nós nos confundirmos. Tá? Quando se concede uma anistia e uma isenção, obrigatoriamente ela tem que ser para todo mundo? Não. Tá? A gente pode ter anistia para algumas pessoas, isenção para algumas pessoas, e não ter anistia e isenção para outras pessoas. Tá? E nós temos diversas situações no direito tributário em que a isenção é apenas para uma parcela da sociedade ou é apenas para algumas empresas, para determinados produtos de algumas empresas. Da mesma forma, isso se aplica à anistia. Então, isenção e anistia não precisam ser concedidas em caráter geral. Tá? Quando ela for concedida em caráter individual, ela é efetivada, caso a caso, por despacho, por meio de despacho da autoridade administrativa. Então, eu acho que eu preencho os requisitos da anistia, eu vou lá, demonstro, e a autoridade administrativa profere um despacho e efetiva essa anistia, concede anistia para mim. Tá? Agora, quando a anistia ela é concedida por meio de despacho da autoridade administrativa, ela não gera direito adquirido do contribuinte. Pode ser revogado a qualquer momento, bastando a verificação de que o contribuinte não preenche os requisitos para a concessão daquele benefício fiscal da anistia. Tá? Indo mais a fundo no conhecimento, o CTN fala o seguinte: quando a anistia é revogada, existem duas possibilidades. O pagamento com juros, multa e correção monetária e apenas o pagamento do tributo. Quando que o contribuinte vai ser penalizado? Quando ele forjou a documentação para a concessão da anistia. Tá? Então, eu não tinha direito à concessão da anistia, pedi para o meu contador ir lá burlar os documentos, entreguei na Secretaria da Fazenda, os caras verificaram, concederam a anistia. Depois, analisaram melhor e viram que aqueles documentos estavam equivocados, não eram condizentes com a realidade. Tá? Eu vou ter que recolher o tributo com juros e multa. Agora, os meus documentos estão todos certos. Tá? Eu vou lá, entrego na Secretaria da Fazenda. Eles analisam e falam o seguinte: Mozart, tu tens direito à anistia. Eu vou lá, usufruo da anistia, tá, beleza. 2 meses depois, eles fazem uma reanálise e verificam, não, tu não tinha direito à anistia. O fiscal aqui, o servidor público que fez aquela primeira análise, se equivocou. Vocês acham que eu tenho que ser penalizado por isso? Não, eu só vou ter que recolher tributo. Tá? Eu não vou ter que pagar a multa. Por quê? Porque eu agi corretamente, eu fui de boa fé. Eu fui lá e entreguei a documentação que foi exigida. Agora, se o fiscal errou na hora da análise, daí é um problema da administração pública, não é um problema do particular. Tá? Vamos lá, então, a alternativa certa, a letra D, é possível a revogação da anistia, pois o despacho da autoridade administrativa efetivando a anistia não gera direito adquirido. 16. João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada a lei que isenta os combatentes do pagamento de tal tributo, sendo este o caso pessoal somente de João.
Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, qual a alternativa correta? A e B. Tá? João e Pedro. Tá? Somente João é ex-combatente. Eles são obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Sempre o exemplo que eu gosto de dar é do IPTU de um imóvel. Tá? Para quem não tem imaginação, isso aqui é uma casa. Tá? Então, os proprietários desta casa são o João e o Pedro. Pessoal, solidariedade no direito tributário. Se os proprietários desta casa são João e Pedro, eu posso cobrar o IPTU de quem? Dos dois conjuntamente, eu posso cobrar de um separado? Se eu quiser executar só o João ou só o Pedro, eu posso? Posso. E, por exemplo, se eu executar o Pedro pode se eximir de pagar os 50% do João? Ou ele é responsável pelo todo? Pelo todo, tá? Solidariedade do direito tributário não comporta o que nós chamamos de benefício de ordem. Então, o município aqui pode cobrar só do João, só do Pedro, do João e do Pedro. Tá? Agora, o João que é ex-combatente, isso? Tá? O município fez uma lei concedendo a isenção para ex-combatente. Nós já estudamos isenção. Quem é que vai se beneficiar com esta lei? Primeira questão que a gente precisa saber. João. Tá? O Pedro se beneficia? Não. Por que não? Como é que é o nome da colega? Hã? Caroline. Carol, pode ser? Pode ser. Carol, por que o Pedro não se beneficia com essa lei? Porque indenização é sobre coisa ou pessoa, né? Então é a pessoa, ela ou a coisa, ela própria. Porque ele não é ex-combatente, porque é sobre coisa ou pessoa. Mas o que eu expliquei para vocês? Porque nós temos que ter uma... Oi? Kimberly? Caráter pessoal, nós temos também uma interpretação. Como é que a gente interpreta uma lei? Restritiva, tá? Então, se o João é ex-combatente e a isenção, como a Kimberly bem ressaltou, é em caráter pessoal, só o João se beneficia. Mas agora, será que é justo cobrar o IPTU 100% do Pedro? Vocês acham que é justo? Porque, na verdade, isso daqui seria literalmente dar com uma mão e tirar com a outra, né? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou só afastando a responsabilidade do João. Mas então, se o IPTU, vamos colocar, é 100, e o João não paga mais nada, e o Pedro vai ter que pagar 100, na verdade, eu não abri mão de dinheiro algum. Eu abri mão somente de um direito de cobrar de uma pessoa. Tendo em vista isso, o que vocês acham? O Pedro fica responsável pelo quê? Pelo saldo remanescente. Isso aí. Nesse nosso exemplo também 50. Tá? Então, o município pode cobrar de Pedro 50 reais. Não pode mais cobrar os 100. Por quê? A parte do João, ele levou com a isenção de ex-combatente. Já que o João é ex-combatente, então o Pedro fica responsável pelo saldo remanescente. Tá? Qual que é a alternativa correta? A. Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo remanescente descontada a parcela isenta em favor de João. Tá? 17. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.
E aí, qual a alternativa correta? É a letra D. D? Alguém? Outra? Alguém outra alternativa? Não, todo mundo letra D. Pessoal, primeiro, as igrejas têm imunidade ou não? Sim. Sim. E tem imunidade de quê? Exatamente. Ó. Impostos, tá? E aqui, pessoal, atenção aqui. Aqui está o maior pega-ratão que a FGV gosta de fazer, tá? Gosta de estender a imunidade para as taxas, gosta de trocar a palavra impostos por tributos. E tributo é gênero. E imposto é espécie. Por mais que seja a espécie mais famosa, tá? Então a gente não pode confundir. Artigo 150 da Constituição Federal, ele fala de impostos. Então as igrejas, tá? Que aqui nós estamos diante da imunidade religiosa, da imunidade dos templos de qualquer culto, ela tem imunidade de impostos. Tem que pagar taxa? Tem que. Ah, se por algum motivo tiver trabalhador, alguma coisa assim, tem que pagar PIS e COFINS? Sim ou não? Por quê? PIS e COFINS é o quê? Contribuição, tá? Então, não paga impostos. Então, não podemos confundir, tá? Outro detalhe importante sobre a imunidade religiosa. Não precisa nenhum estereótipo. Não precisa estar escrito que nós estamos praticando um culto religioso. Não precisa de uma cruz, não precisa de nada, de uma faixa, de um banner, de um desenho de algum santo. Não! Se nessa sala nós estivermos praticando o culto religioso de adoradores do direito tributário, do qual tenho certeza que todos vocês fariam parte, tá? Nós teremos a imunidade, não precisa estar escrito. Tá? Também, posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Se no local onde é praticado o culto religioso, algumas pessoas da religião residem, se mantém a imunidade. Tá? Da mesma forma, se o local onde é praticado o culto religioso é utilizado como escritório, se mantém a imunidade. Tá? E se as instituições religiosas, aqui da mesma forma que as instituições de educação, de assistência social, têm outros bens, prestam outros serviços. Então, o que acontece muito? Essas instituições, que nós temos várias congregações aqui, exemplo a PUC, Marista, elas têm imóveis e elas alugam os imóveis. O valor do aluguel dos imóveis é imune ou não? Se for revertido para a finalidade da instituição, o valor vai ser imune. Que já caiu na prova. O estacionamento de um hospital. Tá? A função principal do hospital não é ter um estacionamento, mas a gente vai no hospital e paga estacionamento. Se aquele valor obtido pelo hospital com estacionamento for revertido para a finalidade do hospital, se mantém a imunidade naquela quantia também. Ok? Dúvidas? 18. O município Alfa realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a afirmativa correta. Qual a alternativa correta, pessoal? B? B. Alguém outra? Todo mundo B de bola? Pessoal, a gente acabou de ver a diferença de imposto para tributo. Quais são as 5 espécies tributárias que nós temos no nosso país? Tá? Tem diversas classificações, mas a FGV cobra a classificação que divide em 5 espécies,
que é a classificação mais aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a espécie mais famosa, os impostos. Isso, imposto. A que mais cai na nossa prova, as taxas. Olha aí, hein, Carol, tá bem, hein? É? Tá fazendo curso, mas nem precisa. Não sei como é que não tá aqui na frente, né? Vamos trocar, Carol. Tá, taxa. O que mais cai na nossa prova são as taxas. Tá? Depois, contribuição de melhoria, que é essa aqui. Tá? Que tem em comum essas três espécies tributárias? Elas podem ser instituídas por todos os entes tributantes, União, Estado, Município e Distrito Federal, e por meio de lei ordinária. Ok? Agora faltam duas. Empréstimo compulsório, somente a União e por lei complementar, e as contribuições especiais ou apenas contribuições, que a regra é a União e pode ser por lei ordinária. Tá? E tem exceção dos estados, municípios e Distrito Federal da contribuição previdenciária dos seus servidores. Posto isso, contribuição de melhoria. Quais são os dois critérios, as duas situações que têm que ocorrer para nós podermos cobrar uma contribuição de melhoria, pessoal? Oi? O aumento do valor venal dos imóveis, determinada obra ser custeado ela mesma. Vamos lá. Foi isso. Só foi mais amplo. Né? Ó, valorização imobiliária e obra pública. Obra pública e valorização imobiliária. Tá? Então aqui, isso aqui são prédios, isso aqui é uma casa, vamos lá, conto com a imaginação de vocês. Não gosto dos meus desenhos, né? Vou fazer um quadro, vou te dar de presente. Tá? Pessoal, determinado ente público, que pode ser município, estado, Distrito Federal, União, fez uma obra pública que realizou, né, que acabou resultando na valorização destes imóveis. A contribuição de melhoria é um tributo que ele é cobrado, tá? Não com a finalidade de dar lucro para o ente tributante, e sim para custear a obra pública. Então, o valor global é o valor da obra. E o valor individual é a valorização imobiliária. O que eu quero dizer aqui? Se a obra custou 800 mil, mas a valorização imobiliária foi de 600 mil, quanto que esse ente pode cobrar de contribuição? 800 ou 600? A obra custou 800, que é o valor global, mas o valor individual, que foi a valorização, foi 600. Oi? Pode cobrar 600 mil. Por quê? Porque cada contribuinte tem a obrigação de recolher o valor referente à sua valorização imobiliária. Para professor, e os outros 200 mil, investimento do ente público. Agora, se foi ao contrário, tá? Vamos colocar que a obra custou 800 mil e a valorização imobiliária foi de 900 mil. Quanto que o ente público pode cobrar? 800 mil. Ah, professor, por que não os 900? Porque não tem este tributo a finalidade de dar lucro. Tem única e exclusivamente a finalidade de restituir o poder público com o valor investido. Qual que é a lógica da contribuição de melhoria? É a seguinte, olha só, fulano, tu tens um imóvel e este imóvel foi valorizado por meio de uma obra pública. Nada mais justo que tu ajudar a quem fez a obra, a restituir o valor gasto com a obra. Agora, vamos voltar para um exemplo lá do início da nossa aula do Maitá. Eu comprei uma casa no Maitá, para fazer um bar. Saiu lá o projeto da Arena do Grêmio, eu fui lá e comprei a casa no Maitá. Fizeram a Arena do Grêmio, a minha casa foi valorizada de uma forma muito grande, tá? Então, minha casa valeu, eu paguei 100 e a minha casa está valendo 300 mil.
Tem o município de Porto Alegre, o Estado do Rio Grande do Sul, a União, o direito de cobrar contribuição de melhoria de mim? Não, Carol, por quê? Não é obra pública, é obra privada, tá? Como os colegas brincaram, é uma obra da OAS, né? Então, é uma obra privada que não dá direito à contribuição de melhoria. Nós, obrigatoriamente, para exigir a contribuição de melhoria, temos que ter uma obra pública. Então, obra pública e valorização imobiliária. Então, a alternativa correta é válida porque foi instituída para fazer face ao custo de obra pública da qual decorre a valorização imobiliária, letra B de bola. Alguma dúvida? Não? 19. Por meio de lei ordinária número 123, a União instituiu contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando para tanto fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016, determinando o dia 1º de fevereiro do mesmo ano como data de pagamento. Por considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercados, não realizou o seu pagamento, razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado o auto de infração para sua cobrança. Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o argumento que poderá ser alegado pela contribuinte para impugnar a referida cobrança. E aí, pessoal, qual a resposta? Eu no chute aí eu marcaria a B, no chute. No chute. Eu iria na A. Eu tô indo pra C e a B. Aí, ficou bom. E responde todos. Não, pessoa. Oi? Alguém vai acertar a questão. Sim, né? Todo mundo, então cada um marca. É. Alguém acha que é letra E? Não, alguém tem, né? Ah, professor, eu tava indo aqui, eu não acertei porque faltou a questão, a alternativa certa que era a letra E, eu tinha certeza que era E e não tava lá. Pessoal, se eu ganhar o bolão, eu ganho sozinho, né? Não, a gente foi na... Olha, opa, olha aí! Né? Eu tava indo... Aí eu gosto de colar dele. Elas são tipo... Tu gosta de colar de quem? Dele ali. Tá? Tipo... Ele é tipo a minha colega, né? Que fez o vestibular do meu lado, né? Pô, se eu colasse, tava bem, né? Sabe que essa coisa, né? De voo onde foi menos gente. Quero ser o Neymar, porque eu vou cair, então. É. Eu tava no jogo, daí um amigo meu tem um aplicativo que faz apostas de futebol, né? Pô, era um jogo do Gauchão, daí ele perguntou, tá, me diz quanto é que vai ser. Daí, não, é com dinheiro, acho que é Sporting Bet. É isso aí, Rodrigo? Olha aí, o cara sabe, o cara deve ser... Cara, e daí na hora me veio, cara, vai ser uns 4-0 pro Grêmio. Não, foi 3-0, foi o primeiro jogo dos titulares aqui na Arena e foi 3-0. Ele colocou que ia dar mais de 2 gols e poucas pessoas colocaram, ele ganhou, claro. Ele apostou 50 centavos e ganhou uns R$4. Ele tava todo feliz, né? Pá, tu acertou. Eu falei, cara, mas essa era fácil, né, meu? Não me pergunta em jogo difícil. Então foi tipo assim, pessoal, qual que é o problema dessa questão? Porque é uma matéria que muitas vezes não se estuda nem na faculdade. Quando nós estudamos o direito tributário, a gente estuda algo chamado impostos residuais. Alguém lembra de impostos residuais? Não, né? Ah, professor, essa aula eu não fui, nunca foram na aula, né? Se perguntar de todo, não fui, tá, mas como é que tu passou a frequência? Pessoal, nós temos os impostos nominados, que são aqueles impostos previstos expressamente na Constituição. Então, IPTU, ICMS, SSQN, Imposto de Renda, esses são os impostos nominados, previstos expressamente. Os impostos residuais são aqueles que,
por mais que não haja previsão expressa, a União pode instituir. Então ela pode criar um imposto que não está previsto expressamente na Constituição. Só que para isso, ela tem que respeitar 4 critérios. Tá? Primeiro critério, ser não cumulativo. Tá? Que é incidir somente sobre o valor agregado naquela etapa de produção. Então eu comprei por 100 e vendi por 50, incide somente sobre 50. Tá? Segundo critério, que na verdade de acordo com a Constituição é o primeiro, tem que ser instituído por lei complementar. A regra no direito tributário é a lei ordinária. Tá? Mas para os impostos residuais tem que ser lei complementar. Terceiro critério, diversidade de hipóteses de incidência. E quarto critério, diversidade de base de cálculo. O que isso significa dizer? Significa que não pode a União criar um imposto sobre a circulação de mercadorias, sobre a propriedade predial territorial urbana, tá? Mas pode criar, de uma forma esdrúxula aqui para vocês entenderem, se tivesse algum fato econômico sobre a respiração. Não pode porque não tem fator econômico. Se tivesse, ó, respirou, tributo, né? A gente ia diminuir bastante a respiração. Tá? Mas sobre o cultivo de árvores, enfim, tá? Desde que tenha um fator econômico e não haja previsão na Constituição, a União pode criar um imposto residual. Daí o artigo 195 da Constituição, que fala das contribuições, ele copia basicamente este artigo e se aplica às contribuições. Pode a União criar uma contribuição residual. Só que para criar uma contribuição residual, os mesmos 4 critérios. Lei complementar, não cumulatividade, diversidade de hipóteses de incidência e diversidade de base de cálculo. A gente vai ler a questão e diz assim, instituiu contribuição não cumulativa destinada a garantir a expensão, utilizando para tanto fato gerador e base de cálculo distintos discriminados na Constituição, e fala lá as datas. Onde é que está o erro no início do enunciado? Pode falar mais alto? Ordinária, né? Por meio de lei ordinária. Qual que era o instrumento legislativo adequado? Lei complementar, tá? Então, seria a letra C, a nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício foram respeitadas, pessoal. Porque aqui, ó, 1º de setembro, ó, outubro, novembro, dezembro, 90 dias, passou para o dia 1º de janeiro. Então, exercício... Oi? Tá? E D, a Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. Não, bem pelo contrário. Estabelece expressamente a obrigação de ser não cumulativa nesse caso. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos para o intervalo. Daqui a 15 minutinhos a gente volta.